A introdução. No presente salmo aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança, louvor e benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. O tópico 1 diz: estudaremos nesta lição o Salmo 144, que nos conduz à reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus, principalmente no que diz a respeito à oração. E no tópico 1 e o ponto 1 diz visão panorâmica. Na visão panorâmica, os escritores Esdras, regionado na classificação dos salmos por assunto, inclui o Salmo 144 no grupo dos salmos de oração, usando principalmente em cultos. O Salmo 144 é um salmo de Davi, como nós já sabemos, e é um salmo que sempre fazia uso nos cultos, na adoração, também no momento de louvor a Deus, no momento de ação de graça, de uma construção de um altar, sempre então usava o Salmo 144. E nós vamos então para o ponto 2 do tópico 1, que diz um salmo que exalta a Deus. Você pode observar que o Salmo 144 sempre está exaltando a Deus, sempre está elevando a Deus, sempre colocando Deus acima de tudo e sempre colocando o homem abaixo. Este sempre é a pronúncia do salmista Davi. Quem sabe seja por isso que o salmista Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Então, a gente observando bem, sempre ele exalta ao Senhor. O salmo sempre é um salmo que fala da grandeza de Deus e da minoria do homem, ou seja, da pequenez do homem. O homem sempre inferior e Deus superior. Davi sempre reconheceu esta questão e foi um homem que elevou a Deus o devido louvor e adoração, a honra, a glória, tudo dirigido ao Senhor Deus. Então é isso que o ponto 1 do tópico 2 está afirmando, um salmo que exalta a Deus. Exalta a Deus. Veja bem que diz aqui, bendito, no versículo 1, bendito, sempre está dizendo, bendito ao Senhor Deus, rochedo meu, rocha minha, o Senhor Deus que é supremo, sempre exaltando o Senhor Deus. Nós também podemos dizer que outros salmistas também fez uso destas palavras e desse reconhecimento, como Jó. Jó também, por ser um salmista, ele escreveu, bendito seja Deus. Deus deu vida, Deus deu bens, Deus deu filhos, e de repente acabou tudo, a saúde também, mas ele sempre estava dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Sempre estava bendizendo o nome do Senhor. Então o Salmo 144 é referência. A gente nota também as repetidas palavras de adoração, de exaltação, exaltação ao nome do Senhor Deus. Veja bem no versículo 2, minha e meu são preciosas lições para os discípulos de Cristo nestes dias tão desafiadores. Olha, meus irmãos, nesses dias em que estamos vivendo,
são dias desafiadores. Este salmo e também o exemplo do salmista Davi traz para todos nós uma lição para que possamos seguir as palavras do salmista, dizendo sempre: minha é a vitória no nome do Senhor Deus, minha é a bênção no nome do Senhor Deus, o Senhor se levantará ao nosso favor. E assim nós sempre temos que acompanhar e seguir estes exemplos. No ponto 3 do tópico 1, a gente vai ver a inferioridade do homem, como diz o salmista, né? Ele sempre procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem, conforme destacado no tópico anterior, né? Deus é sempre comparado com uma rocha, representando firmeza, ausência de variação. Então, sempre que a gente vai ver nas palavras do salmista Davi, ele sempre vai estar dizendo do rochedo, que é inabalável, que é firmeza. Rocha sempre vai dizer de firmeza, vai dizer de inabalável. A gente sabe que a palavra do Senhor sempre está falando de rochedo, de rocha, dando este grande exemplo. Veja bem, irmãos queridos, que também no tópico 2, vamos para o tópico 2, que diz: confiança, oração e graça de Deus. Observe bem, queridos, que a palavra do Senhor está dizendo através das Escrituras Sagradas, do Salmo 144 e também pelos comentários do pastor Adriel. Uma das muitas lições que os servos de Deus da atualidade pode extrair dos Salmos é o fato de que, mesmo passando por aflições, perseguições, perigos, aqueles que estão em Cristo não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração os seus maus momentos, necessidades e plena confiança, além de expressar em todo o tempo a gratidão ao Senhor. Olha que bênção, olha que maravilha, que exemplo. Apesar das aflições, apesar da dificuldade, dos problemas, da pandemia, apesar da crise, apesar dos problemas, das percas, a gente ainda arranca, ou seja, extrai força da onde não tem, para agradecer o Senhor, para louvar ao Senhor com confiança, em todo tempo ser grato ao Senhor Deus. Que exemplo, que coisa maravilhosa. O ponto 1 do tópico 2, a graça de Deus. A graça de Deus. Num contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquistas pessoais, bem como o uso de expressões como determino meus direitos, entre outras, e importante enfatização, ou seja, enfatizamos que o salmista está bem consciente de que a sua graça é certeza na oração, então, baseada na benignidade ou graça de Deus, nós somos mais do que vencedores. Apesar de toda turbulência, queridos, nós podemos glorificar o nome do Senhor Deus e tomar o exemplo do salmista, que sempre vai estar
nos ensinando a glorificar o nome do Senhor Deus. Olha bem que estas lições vieram em uma época muito boa, em uma época propícia, e foram felizes todos os professores que ministraram as lições. Louvo a Deus pela vida de todos eles, tanto das congregações como aqui da sede. Deus possa recompensá-lo. O corpo docente da escola bíblica são lições importantes que traz para todos nós e que não podia deixar de ser ministrada aos irmãos, de ser lecionada para todos os irmãos. O ponto 1 do tópico 2, oração pela presença de Deus. O salmista nos dá este exemplo, oração pela presença de Deus. O salmista Davi, tanto como outros salmistas, que sempre nas suas palavras, eles então deixavam bem claro que a presença do Senhor é mais do que tudo, é em primeiro lugar, é prioridade. Não adianta um sacerdote ir a um caminho, ou seja, caminhar por um caminho, por uma direção, sem a presença do Senhor estar sobre os ombros. A presença do Senhor tem que estar indo nos ombros do sacerdote, assim como eles, no Antigo Testamento, carregava a arca sobre os seus ombros. Aonde nós formos, como sacerdote de Deus, como sacerdote da sua casa, do seu lar, como sacerdote da igreja, devemos ter a presença de Deus. A nossa preocupação deve ser a mesma do salmista: orar pela presença de Deus. Se a tua presença for comigo, eu irei. Se a tua presença não for, eu não vou. Então, isto é, meus queridos irmãos, essencial para as nossas vidas. É impossível que o salmista estivesse recorrendo a outros registros que fizeram uso desta expressão, de forma alguma. Êxodo capítulo 3, versículo 7 ao 8, o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição de seu povo e ouvido o seu clamor, desceu para dar livramento. A gente vê isso no Salmo 144, quando fala que desceu, que o Senhor desce ao monte, e o monte fumega. Está dizendo da presença de Deus. Não quer dizer que Deus não está aqui conosco. Na onipresença Ele está aqui, em todos os lugares Ele está. Mas aqui está dizendo no sentido figurado, nas nossas orações: Senhor, que a Tua presença, que o Senhor possa descer, isto é, estou dizendo, Senhor, que a Tua presença permaneça na minha casa, no meu lar, permaneça na minha vida, que a Tua presença esteja sempre nos meus negócios, em tudo que eu colocar as mãos para fazer, que a Tua presença nunca falte. Amém, meus irmãos? É isto que nós precisamos aprender.